Então vamos à Bíblia, vamos à palavra, vamos ouvir o que o nosso Deus tem a falar conosco nesta manhã maravilhosa de domingo. Um domingo de sol aqui em Fortaleza, um domingo de frio no sul do Brasil, mas aqui nós estamos num calor tremendo. Então abra a Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. E o tema da mensagem dessa manhã é a predestinação de Deus e a predestinação dos homens. Então o texto sagrado diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, aqueles que Deus conheceu desde antes da fundação do mundo, é o que Paulo diz em Efésios. Aqueles que foram criados nos céus, à sua imagem e semelhança, né? Deus também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, ou seja, para ter um corpo de carne. O que a Bíblia chama de filho é o ente santo que foi gerado no ventre de Maria. Então ele nos predestinou para termos a mesma imagem do Filho, um corpo de carne, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Por que houve a necessidade de os que Deus predestinou, Deus ter que chamar, ter que justificar e ter que glorificar? Por causa do pecado de Adão. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre essa palavra. Oremos ao Senhor Deus. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E quanto mais nós obedecemos a Tua palavra, quanto mais nós praticamos aquilo que o Senhor nos ensina, mais essa certeza de que somos predestinados por Deus, de que somos filhos do Todo-Poderoso, queima dentro do nosso coração. Uma certeza que nos alegra, que nos enche de paz, de conforto, de descanso. Porque o que nos faz sentir que somos teus filhos não é praticar as obras da lei, não é fazer jejum, não é passar uma noite em claro numa vigília, não é esfolar os joelhos ficando 10 horas orando com o joelho no chão. Não são os costumes, não é a roupa, não é o cabelo, não é o fato de usar um brinco ou não usar um brinco, de usar uma maquiagem ou não usar uma maquiagem, não. Os que nos dá a certeza de que somos verdadeiramente filhos de Deus é a obediência. Quando nós damos ouvidos à Tua voz, quando nós fazemos o que o Senhor manda, quando nós damos prioridade ao Senhor, não tratamos o Senhor como uma opção, mas como prioridade, sobre tudo e sobre todos. Aí essa certeza queima dentro da gente, porque só quem é filho de Deus faz isso. E nós queremos nessa manhã, Senhor Deus, aprender um pouco mais do Senhor. Queremos crescer, como o Senhor ordenou à igreja, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, o nosso único e soberano Deus. Queremos que o Teu Espírito Santo nos ensine coisas que edificam a nossa vida, que nos fortalecem, que nos preparam para viver o dia a dia da vida, que nos preparam para enfrentar as lutas, que nos preparam para servir ao Senhor
como o Senhor quer ser servido. Não como nós queremos servir, mas como o Senhor quer. E nem todo mundo quer servir da maneira que o Senhor quer. Alguns querem servir como eles querem servir, como eles acham conveniente servir. Mas aí o Senhor não aceita, porque essa não é a posição do servo. O servo serve, sem escolher dia, nem hora, nem lugar. Ele não escolhe nada, ele simplesmente se submete ao seu Senhor. Ah, Jesus, não leve em consideração as nossas falhas, as nossas imperfeições. Não leve em consideração os nossos erros, nossos pecados. Mas leve em consideração o quanto nós nos esforçamos para viver uma vida santa diante dos teus olhos. Leve em consideração como nós levamos a sério a nossa vida espiritual, que nós não brincamos de igreja, que nós não fazemos da vida espiritual uma libertinagem. Leve em consideração o quanto nós levamos o Senhor a sério. E fala ao nosso espírito agora: usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me, Senhor, a capacidade de poder explanar a tua palavra, a inspiração divina, para que as palavras que fluam dos meus lábios sejam exatamente aquelas que fluíram dos teus. E eu te peço isso, Senhor, porque a minha suficiência, ela vem de ti. E que tudo que for proclamado desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor. E todos que creem e recebem essa palavra, digam amém e amém. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, a predestinação de Deus e a predestinação dos homens. Veja que coisa interessante. A predestinação de Deus, ela diz que há neste mundo um povo formado por todos os filhos de Deus, por aqueles que Deus criou a sua imagem, a sua semelhança no céu, aqueles que Ele predestinou para si mesmo. Porque a verdade da Bíblia qual é? Deus criou os seus filhos no céu. A nossa verdadeira identidade é de um espírito. A tua verdadeira identidade é de um ser espiritual. Você vive durante um período de anos nesse corpo de carne, mas daqui a pouco esse corpo morre, mas o teu espírito permanece. Salomão diz em Eclesiastes que quando nós somos de Deus e chega o momento de nós deixarmos de existir nesse corpo de pecado, o corpo volta ao pó como era e o espírito volta para Deus que o deu. Só pode voltar para Deus quem de Deus veio. Então Deus nos criou assim. Antes da fundação do mundo, o mundo espiritual já existia. Deus, os anjos, seus filhos. E Deus decidiu colocar os seus filhos para dominarem sobre o mundo que Ele criou. E para isso Deus decide dar forma humana a cada um deles. Os primeiros filhos de Deus a receberem forma humana, quem foi? Adão e Eva. O diabo, que havia sido expulso do céu, porque se rebelou contra Deus, porque queria ser semelhante a Deus, porque queria usurpar o trono de Deus, e arrastou com esse espírito de rebelião uma terça parte dos anjos, fica profundamente indignado com o privilégio que ele via que os filhos de Deus iriam desfrutar. E ele diz: eu vou frustrar esse plano de Deus. Porque o plano de Deus, qual era? Era que todos os seus filhos vivessem eternamente num mundo perfeito. Um mundo sem doenças, um mundo onde não havia dor, não há morte, um mundo onde não haveria ódio, não haveria nada que o pecado de Adão colocou. Um mundo absolutamente perfeito. Todos servindo a Deus em amor,
Mas o diabo resolveu frustrar isso, como se fosse possível. Mas você lembra que Jó disse: Senhor, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A serpente, que era o diabo, vai, engana Eva, o homem peca, e a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens que Deus predestinou para a salvação. A partir do pecado de Adão, o homem se separa de Deus, que é a morte espiritual, o homem está condenado, e todos que nascem nesse mundo, da descendência de Adão, já nascem mortos em delitos e pecados, separados de Deus e vivendo num mundo imperfeito. Esse foi o problema. Romanos capítulo 5, versículo 12, olha como o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele disse: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo ocumene, no mundo dos salvos, e pelo pecado a morte física e a morte espiritual, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens, todos os que Deus predestinou para a salvação. Só que devido ao episódio ocorrido com Adão e Eva, Deus, que é soberano, decidiu que a partir daquele momento, aqueles anjos rebeldes que acompanharam Lúcifer na sua rebelião contra Deus, também passariam a existir nesse mundo num corpo de carne, semelhante ao corpo dos filhos de Deus. Com que objetivo Deus faz isso? A Bíblia diz, com o objetivo de dar a conhecer o seu poder e mostrar a sua ira. Deus dará a conhecer o seu poder como? Salvando todos os seus filhos, aqueles que o diabo pensou que havia lançado no inferno, que havia frustrado os planos de Deus, e Deus disse: olha, eu vou mostrar que eu sou o Todo-Poderoso, eu vou dar vida a todos eles outra vez, porque nenhum dos meus planos pode ser frustrado. E como é que Deus mostra a sua ira? Não permitindo que os filhos do diabo, que passam a existir nesse mundo num corpo de carne, desfrutem da salvação de Deus. Deus mostra a sua ira, fazendo com que eles vivam nesse mundo como desobedientes, pervertendo a palavra, e no final, o próprio Deus os lança no inferno. Esse é o objetivo de Deus. Vamos ver alguma coisa a respeito dessa verdade, que é a predestinação de Deus, Versículo 19, vamos ver mais. Preste atenção agora. Paulo está falando do mesmo assunto. Aí ele repete e diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Espera lá, Paulo, você está confuso? Paulo, você está entrando em contradição. Você disse no versículo 12, todos pecaram. E agora você diz, muitos se tornaram pecadores. Não há contradição não. Absolutamente nenhuma. Nós que somos filhos de Deus, nós que fomos criados por Deus, desde antes da fundação do mundo, nós não éramos pecadores. O pecado de Adão nos tornou pecadores. O pecado de Adão nos matou, nos separou de Deus. Os filhos do diabo, aqueles que passaram a existir num corpo de carne a partir de Caim, a descendência da serpente, esses já eram pecadores irreconciliáveis, desde que eles se rebelaram contra Deus nos céus, foram expulsos e foram atirados para a terra. Eles já eram. Então quando ele disse, todos se tornaram, ele estava pensando em quem? Todos que Deus predestinou. Quando ele diz, muitos se tornaram, ele está vendo um universo de filho de Deus e filho do diabo. Os do diabo já eram pecadores irreconciliáveis. Ele diz, os de Deus se tornaram. Muitos se tornaram. Amém? Abra em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8.
Agora, o texto sagrado diz: e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quer dizer que há pessoas nesse mundo que foram postos para tropeçarem na palavra, para perverter a verdade, para serem desobedientes ao que Deus manda. Mas foram postos com esse propósito por quem? Por quem? Por Deus. Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, eu vou mostrar o quanto eu estou irado com o que vocês fizeram. Vocês vão ter um corpo de carne igualzinho dos meus filhos, mas vocês jamais crerão na minha palavra. Vocês jamais terão direito à salvação eterna. Vocês vão perverter a verdade. Vocês vão fazer tudo o contrário do que eu mando. E no final, eu vou lançá-los no inferno. Está aqui. Ó. Amém? Provérbios. Capítulo 16. Versículo 4. Todos já encontraram? Essa é a predestinação de Deus. Essa é a predestinação bíblica. Olha o que diz aqui o sábio Salomão: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Até os filhos do diabo para serem lançados no inferno. Deus que fez todas as coisas e faz. O livro de João, capítulo 13, versículo 18. Jesus está falando com os apóstolos e diz assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Olha, isso que eu estou falando não é a respeito de todos vocês, porque eu conheço os que eu escolhi. Eu sei quem são os meus, eu sei os que me pertencem. Livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículo 5. Agora o Senhor fala através do profeta e diz: porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para destruição. Quer dizer que há um povo que habita esse mundo, que Deus destinou esse povo para destruição, para morrer no inferno, para viver eternamente no inferno. São os filhos do diabo. A Bíblia chama de homens perversos e maus, a Bíblia chama de joio, a Bíblia chama a planta que o pai não plantou, a Bíblia chama de vasos de ira. Há muitos adjetivos, está aqui. Então veja, para nós que somos filhos de Deus, a predestinação, irmão, ela significa que o nosso destino final, a nossa salvação eterna, foi tudo isso decidido por Deus desde antes da fundação do mundo. O nosso destino está nas mãos de Deus, está decidido por Deus. Ninguém pode mais alterá-lo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, em síntese, esta é a predestinação de Deus. Essa é a verdade da Bíblia, que traz paz, que traz descanso, que dá segurança, que faz com que a gente entenda e compreenda quais são os desígnios de Deus para a nossa vida, qual foi o propósito de Deus de nos colocar nesse mundo. Nós não estamos nesse mundo vivendo uma aventura cega, nós não estamos nesse mundo porque há desígnios predestinados de Deus que tem que se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora eu quero falar um pouco da predestinação dos homens. O que é essa predestinação dos homens, pastor? Olha, são teorias que os homens vão criando, onde eles fazem com que a decisão final fique na mão dos homens e nunca na mão de Deus.
Essa é a predestinação. Por exemplo, o Silas Malafaia ensina na televisão, na igreja Assembleia de Deus, onde ele prega, e ele diz o seguinte, que predestinação é que Deus sabia quais as pessoas que lá na frente iriam aceitar Jesus através do seu livre-arbítrio. Então ele diz o seguinte, que o homem tem livre-arbítrio, aí no dia que o homem decide livremente, espontaneamente aceitar Jesus, ele aceita Jesus e a partir daquele ponto ele é predestinado por Deus para a salvação. Ora, aí não é predestinação. Predestinação significa o quê? Pré-destino. Deus nos deu um destino previamente. O nosso destino é a salvação, independente de qualquer coisa. Agora, qual é o versículo que esse pessoal usa para dar respaldo a essa mentira, para dar respaldo a esse ensino de demônio? Vou te provar, vou te mostrar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vou ler, tá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí no versículo 2, Pedro diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Aí eles pegaram esse versículo aqui e disseram, está vendo? Você é eleito segundo a presciência de Deus, porque Deus sabia que você ia usar o livre-arbítrio e aceitar Jesus. Só, irmãos, que ao contrário do que eles imaginam, essa palavra presciência aqui, no texto grego original, ela é prognoses. E prognose significa determinação. Então, Pedro está dizendo, olha, vocês foram eleitos segundo a determinação de Deus. Deus determinou que seria dessa forma, que seria assim. Para você entender que é na verdade isso, abra em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 22 e 23, quando Pedro faz o seu famoso discurso do dia de Pentecostes, ele diz assim, varões israelitas, atendei a estas palavras, quer dizer, preste atenção nessas palavras, creio nessas palavras que eu vou dizer para vocês. E ele disse, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-os por mão de iníquos. Pedro está dizendo, olha, tudo o que aconteceu com Jesus foi determinado soberanamente por Deus. Foi Deus que determinou que ele seria entregue na mão de vocês, que vocês o rejeitariam, que vocês o matariam. Quer dizer, não foi que Deus sabia que eles iam rejeitar Jesus, que eles iam matar Jesus, não. Mas que Deus determinou que tudo teria que ser daquela forma. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e determinação de Deus. Deus determinou tudo. Olha, ele vai ser traído por uma pessoa que vai estar junto dele como um amigo íntimo. Essa pessoa vai traí-lo com um beijo, vai vendê-lo por 30 moedas de prata. Deus determinou que um dia Jesus teria que entrar em Jerusalém montado num jumento. Deus determinou que um dia o filho dele seria crucificado numa cruz, mas nenhum dos seus ossos seria quebrado. Tudo aconteceu porque estava determinado por Deus. Então, nós fomos eleitos segundo uma
determinação de Deus. Deus te elegeu para ser um salvo, para ser um servo dele. Deus te elegeu para proclamar, né, a sua verdade ao mundo. Deus te elegeu para que você viva como sal da terra, como luz do mundo, por uma determinação dele. Essa é a verdade aqui, ó. Salmo 65. Versículo 4. Olha o que diz o salmista Davi: bem-aventurado aquele que te aceita por livre-arbítrio. É isso que está na Bíblia? Mas é isso que se ensina. Em 90% ou mais das igrejas, é isso que se ensina. Não, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Então, bem-aventurado aquele a quem Deus escolhe. E ele não só escolhe, como ele aproxima dele. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te aproximou dele. Tudo isso foi uma obra graciosa de Deus na nossa vida. Amém? Um pouquinho à frente, livro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Essa é uma das verdades cardeais das Escrituras Sagradas, quando o Senhor Deus diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que anuncio tudo, sou eu que determino tudo. Eu sou Deus que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a vontade do homem. Não? Não está na Bíblia de vocês assim? Ai, caramba, esse meu óculos... Mas não faz nem 6 meses que eu fiz, 3 meses que eu fiz o óculos novo, e já estou lendo. Deixa eu ler de novo. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé. Agora eu enxerguei. Farei toda a minha vontade. Então eu quero que você perceba, irmão, que todas essas teorias que os homens vão criando, que os homens vão inventando, elas não resistem a um confronto com a Bíblia Sagrada. Quando você confronta esses ensinamentos com a verdade bíblica, olha, todos eles caem por terra. Mas eu quero falar mais. Em cima dessa teoria de que predestinação é que Deus sabia quais seriam as pessoas que iriam por livre-arbítrio aceitar Jesus. Vamos imaginar, vou fazer uma graça aqui. O irmão livre-arbítrio. Aí vamos imaginar que o irmão livre-arbítrio aceitou Jesus. Ele tinha 20 anos de idade. Aí, segundo o Silas Malafaia, a partir daí que ele aceitou Jesus, Deus o predestina para a salvação. É o que ele ensina. Bom, o irmão livre-arbítrio fica na igreja, os anos se passam, ele canta, ele louva, ele adora, ele dá dízimo, ele dá oferta, ele ajuda na obra. Mas quando ele chega na idade de 50 anos, ele tem livre-arbítrio e ele decide, sabe-se lá por quê, não crê mais em Jesus, não crê mais no Evangelho. Ele diz: eu não quero mais Jesus, eu o rejeito a partir de hoje. E esse irmão abandona as fileiras da igreja e morre na incredulidade. Agora veja bem, segundo esse ensino de Silas Malafaia, o irmão livre-arbítrio perdeu a salvação, foi para o inferno. Rejeitou Jesus, rejeitou a verdade. Aí eu faço 2 perguntas. Está sendo gravado, vai passar na televisão, está sendo gravado, vai passar o áudio no rádio. Então eu pergunto para o Silas Malafaia, eu pergunto para essa legião de gente que o idolatra, que o vê como se fosse um ídolo.
como se fosse o suprassumo do conhecimento de Deus, e não é. Faço duas perguntas. Primeira, Silas, o irmão livre-arbítrio, ele foi predestinado a ser um salvo, a ter a vida eterna, somente por 30 anos? Se converteu aos 20, aos 50, jogou tudo para o alto, rejeitou Jesus. Primeira pergunta. Segunda pergunta, Silas Malafaia. Se predestinação, como você ensina, é que Deus sabia quem ia aceitar Jesus lá na frente, então Deus também sabia que o irmão livre-arbítrio ia rejeitar Jesus aos 50 anos. E mesmo sabendo, o predestinou para a salvação? Duas perguntinhas básicas, de leve. Se não for muito constrangedor, eu quero também perguntar ao senhor Silas Malafaia e aos seus seguidores, como é que fica aquela promessa de Jesus, de que salvo uma vez, salvo para sempre? Que está registrado aqui na Bíblia. Abra no livro de João. Isso não é uma invenção do pastor Carlos Magno, não. Porque ele diz que o pastor Carlos é um herege. Ele diz que salvo uma vez, salvo para sempre. Não pode, salvação se perde. Vamos ver se perde. Eu vou deixar Jesus falar. Livro de João, capítulo 10. Acharam? Vou ler, tá? Versículo 27. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas têm livre-arbítrio e decidem se me segue ou se não me segue. Não. Eu as conheço e elas me seguem. Segue ou não segue? Que livre-arbítrio teve Abraão? Nenhum. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que livre-arbítrio teve os apóstolos? Larga a pesca, me segue. E o cara seguia mesmo. Se é ovelha, tem que seguir. A partir de hoje, serão pescadores de alma. Larga esse negócio de ser cobrador de imposto, Mateus, e vem e me segue. Largou tudo na mesma hora. Que livre-arbítrio teve? Que livre-arbítrio teve Paulo? Nenhum. Mas no versículo 28, Jesus faz uma promessa tremenda, uma afirmação maravilhosa. Eu lhes dou a vida passageira. Não. Não é passageira, não é por algum tempo. Não. Eu lhes dou a vida eterna. Eterna quer dizer o quê, hein? Para sempre, sem fim. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais irão para o inferno, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quer dizer, aleluia, pode glorificar Deus com palmas. Quer dizer, quando um sujeito diz que salvação se perde, ele está chamando Jesus de mentiroso. Descaradamente está dizendo que Jesus é um mentiroso. Está aqui na Bíblia. Mas tem mais predestinação do homem. A Igreja Batista, ela também não crê nessa predestinação de Deus. Ela crê que o homem tem livre-arbítrio, que o homem é que decide o seu destino espiritual, que o homem é que aceita Jesus, que o homem é que decide se quer ser salvo ou se não quer ser salvo. Mas por outro lado, esses mesmos batistas que creem que o homem é que decide o seu destino, que o homem tem livre-arbítrio, eles creem nisso aqui, na segurança eterna da salvação. Eles creem que a salvação não se perde. Aí eu pergunto, é possível isso? Livre-arbítrio
e segurança eterna da salvação. Será que é assim como eles ensinam? Será que é assim como eles creem? Ora, meus irmãos, se é dessa forma, usando esse mesmo exemplo que eu citei do irmão livre-arbítrio, então, quando o irmão livre-arbítrio aceitou Jesus, segundo os batistas, ele passou a ter a vida eterna, ele escolheu ter vida eterna. Mas como eles dizem que a vida eterna não se perde, e nisso eles estão certos, então está claro que o irmão livre-arbítrio não pode mais rejeitar Jesus. Senão a salvação se perderia. Não pode mais. Aí qual é a conclusão que a gente chega? Qual é a conclusão óbvia? É que o irmão livre-arbítrio só teve livre-arbítrio até o dia que ele aceitou Jesus. A partir dali, acabou o livre-arbítrio. Porque senão a salvação se perde. A partir do momento que ele aceitou Jesus, como os batistas acreditam, ele não pode mais decidir por livre-arbítrio rejeitar Jesus. Porque se ele pudesse por livre-arbítrio, em algum momento da sua vida, rejeitar Jesus, ele perderia a sua salvação, e os batistas dizem que salvação não se perde. Então, diante disso, o que os batistas ensinam é que o homem tem livre-arbítrio apenas durante um período da sua vida, e não durante toda a vida. Não, tem livre-arbítrio até aceitar Jesus, recebe salvação daí para frente, não pode mais. A gente pode chamar um negócio desse de livre-arbítrio, querido? Não, isso é uma abominação. Tudo contrário à Bíblia. Porque aqui no livro de João, capítulo 15, só adiantar um pouquinho à frente, versículo 16, Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Olha, não fomos nós que escolhemos Jesus, não fomos nós que aceitamos Jesus, foi Jesus que nos escolheu, foi Jesus que nos aceitou. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aí eu faço outra pergunta aos adeptos dessa mentira do livre-arbítrio. Outra perguntinha básica, para eles pensarem, para eles raciocinarem. Se o homem tem livre-arbítrio, qual é o sentido da pessoa orar para que o outro seja salvo? Porque todos eles que creem no livre-arbítrio, irmão, vamos orar para Deus salvar fulano. Olha, eu estou orando, viu? Para Deus converter teu filho. Olha, raciocine, vamos raciocinar. Se a decisão é totalmente do homem, como ele diz, se é o homem que decide livremente se quer ser salvo, se não quer ser salvo, para que vai orar pedindo a Deus, para Deus converter fulano, para Deus converter Beltrano, se nem o próprio Deus pode influenciá-lo a tomar uma decisão? Porque não é o homem que decide, sem nenhuma interferência, nem interna, nem externa. Então como é que eu vou orar a Deus para Deus salvar fulano ou Beltrano? Senhor, toca no coração do meu filho, para ele te aceitar. Isso é uma incoerência que não tem tamanho, né? Viu como é bom raciocinar? Aí eu pergunto, afinal, a decisão sobre o destino do homem está nas mãos do homem ou está nas mãos de Deus? Bom, segundo eles, na mão do homem. Segundo a Bíblia, na mão de Deus. E para terminar, tem a predestinação do homem, que é aquela que é ensinada pela igreja presbiteriana. Os presbiterianos ensinam que predestinação é que todos os seres humanos, toda a humanidade estava condenada ao inferno, todo mundo caminhando em direção ao inferno, mas aí Deus soberanamente resolve salvar alguns. Aí quando você pergunta a um presbiteriano, escuta, mas por que Deus resolveu salvar uns e não salvar os outros? Você sabe qual é a resposta que eles dão? Porque Deus é soberano. E é por isso, meus irmãos, que muita gente acha que predestinação é uma coisa irracional, que predestinação é uma injustiça, e aí começam a criar uma imagem de um Deus ditador, de um Deus arbitrário.
por causa desses ensinamentos errados. Olha só, quando se ensina isso, sem a pessoa se dar conta, ela está rebaixando Deus ao mesmo nível dos homens. Vamos fazer um exercício aqui de suposição. Vamos supor que tem duas pessoas se afogando ali na praia do futuro. Os dois estão se afogando no mesmo lugar, na mesma distância. Aí tem lá um bombeiro salva-vida, e esse bombeiro tem todas as condições de salvar os dois. Mas ele vai lá, salva um e diz, não, o outro eu não vou salvar não. Quem mandou entrar na água sem saber nadar? Só salvei um. Não vou salvar o outro. Eu pergunto para você, que conceito você teria desse homem? O que você diria? Eu tenho certeza absoluta que você diria, isso é um monstro. Isso é um homem frio, um homem perverso, um homem mau, sujeito injusto, cruel, assassino. Podia ter salvo os dois, rapaz, e você só de perversidade deixou o outro morrer, só salvou um. Por que você fez isso? Aí eu pergunto, não seria o mesmo caso em relação a Deus, se nós levarmos em conta esse ensinamento dos presbiterianos, que diz que Deus poderia salvar todos, mas que Deus salva apenas alguns, pelo simples fato de que Deus é soberano? Não seria a mesma coisa? Ou não seria? No exemplo que eu citei, dessas duas pessoas se afogando no mar, a reação normal de qualquer ser humano, meu irmão, seria salvar as duas. Essa seria a reação normal de qualquer pessoa. E aí isso me faz lembrar as palavras de Jesus, que Mateus registrou no capítulo 7 do seu livro. Mateus capítulo 7, versículo 11. Encontraram? Jesus disse assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você vê, se nós que somos pessoas imperfeitas, cheias de erros, tomaríamos uma atitude de amor, se víssemos duas pessoas se afogando e a gente pudesse salvá-la, nós salvaríamos as duas. Tomaríamos uma atitude de misericórdia. Ora, qual não seria então a atitude de Deus, que não tem pecado, que é santo, que é justo, que é bom, que é misericordioso, que é amor, em relação a ver toda a humanidade caminhando para o inferno? Qual não seria então a reação? Se nós que somos maus pudéssemos salvar todos, nós salvaríamos a todos. E Deus que é bom não salvaria? Então a gente vê que esse ensinamento de que toda a humanidade está condenada ao inferno, mas aí vem Deus lá e resolve salvar alguns e outros não. Olha, isso é totalmente incoerente com a verdade da palavra de Deus. Por isso que aqui nós conferimos coisas espirituais com espirituais. Jamais, irmãos, o Deus de amor agiria desta forma que eles ensinam. Jamais Deus agiria dessa maneira com seu povo, com seus filhos, com as suas ovelhas. Jamais. E Jesus ensinou isso também em Mateus. Mateus registrou, capítulo 18. Versículo 12. Jesus disse assim: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Claro. E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Aí o versículo 14 ele diz, por que ele está dizendo isso? Assim pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça
um só desses pequeninos, não é da vontade de Deus que pereça um único filho dele. Aí como é que agora vem o homem e diz que Deus deixou que milhões se percam? Que milhões vão para o inferno? Não, porque ele é soberano. Ele resolveu salvar só uma patota e o resto que se dane. Por quê? Porque Deus é soberano. Então os homens, eles vão criando suas doutrinas, eles vão criando as suas lógicas, e eles vão desprezando a verdade da Bíblia de que há nesse mundo duas descendências, de que há nesse mundo duas sementes. Eles vão desprezando a verdade de que o nome de todos os salvos foram escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Vão desprezando tudo para impor as suas lógicas, as suas mentiras, que são convenientes, para trazer o povo debaixo do jugo pesado, para trazer o povo debaixo do jugo do medo de que salvação se perde, de que o diabo faz, de que o diabo acontece. Eu quero terminar com 3 passagens bíblicas tremendas. A primeira está lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Quando João descreve a visão que ele teve da grande meretriz, da besta, que é um sistema religioso profano, que é um sistema religioso do anticristo, que está estabelecido nesse mundo sobre várias bandeiras denominacionais, que parece ser de Deus, mas é do diabo. E ele diz, no versículo 8, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Aí vem a pergunta, escrito no livro da vida desde quando? Ele responde, desde a fundação do mundo. Se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quer dizer que há 2 tipos de pessoas nessa terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Quando Deus fundou o mundo, quando Deus decidiu te predestinar para ser conforme a imagem do seu filho, a ter um corpo de carne, a dominar sobre a sua criação, Deus escreveu o teu nome no livro da vida e não tem ninguém que apague mais. Ninguém. Mas há aqueles que habitam esta terra, que os nomes não foram escritos. Foram aqueles que passaram a existir num corpo de carne, a partir de Caim. Quando há o episódio do Jardim do Éden, Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, toma a decisão de permitir que aqueles anjos rebeldes também assumissem um corpo de carne semelhante ao meu, semelhante ao teu. Está aqui. Outra passagem tremenda que eu quero compartilhar com a igreja, está no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 10. Ok? Todos acharam? Daniel, capítulo 12, versículo 10. Então o profeta diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ora, quem são esses muitos aqui, que ele disse, olha, serão embranquecidos, serão purificados, serão provados? Quem são esses? Aqueles que Deus predestinou para a salvação. Mas os perversos vão continuar procedendo perversamente. Quem são esses perversos que nunca vão desfrutar desse privilégio de ser purificado, de ser embranquecido, de ser santificado, a descendência da serpente? Aqueles que a Bíblia chama de joio, chama a planta que o pai não plantou, os filhos do diabo, vasos de ira e tantos adjetivos mais. Está aqui, ó. Maravilha.
Nenhum deles entenderá. Você fala de predestinação, o cara dá um pulo tamanho do teto da igreja. Heresia. É do diabo. Você fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, que não há uma medianeira, como os católicos ensinam, que Maria é a medianeira. Olha, o sujeito fica irado. Tinha um rapaz que frequentava aqui, ele ficou aqui um bom tempo, 1 ano mais ou menos, né? Aí um dia ele comprou um livro meu, A Falsa Trindade, eu acho, não foi? E quando ele viu dizer no livro que Maria era tão pecadora como qualquer um de nós, que Maria teve filhos, e etc, etc, aí saiu da igreja, aí se comunicou com o Rodrigo, pelo celular, Rodrigo exortando ele, que é isso, rapaz, está na Bíblia, é a verdade. Aí sabe o que ele mandou? Não foi pelo torpedo, né? Era torpedo. Aí mandou para ele: se isso é mentira, eu prefiro ficar com a mentira. Se crê que Maria é a medianeira, vai fazer eu ir para o inferno, eu quero ir para o inferno. Não foi isso? Consciente, vou para o inferno consciente. Está aqui, ó. Você vê, cara, liga para a pessoa que Maria te abençoe. Fez muito bem, nós nunca mais liga pro meu celular. Mas está aqui, ó. Os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios, os eleitos, os predestinados, esses entenderão. Aleluia, glória a Deus. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o batismo nas águas para a salvação. Desculpa, não. Desde que você usou o livre-arbítrio e aceitou Jesus. É isso que está na Bíblia? Mas não é isso que se ensina? E depois ele diz: pastor Carlão é herege. E o povo, coitadinho, que não conhece nada de Bíblia, sabe? Recebe isso e fazem terrorismo. Não ouça esse homem. Não ligue no programa dele. Se alguém te der um livro dele, queime. Ele é do diabo, para que as pessoas não conheçam a verdade de Deus. Porque Deus vos escolheu desde o princípio, desde a eternidade passada, desde quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança nos céus, para a salvação. Não foi para condenação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Essa é a verdade da Bíblia. Nós somos salvos, não porque Deus arbitrariamente resolveu nos salvar e não salvar outros. Não. Nós somos salvos porque Ele nos escolheu desde o princípio, desde quando Ele nos criou, para vivermos eternamente. E ninguém pode frustrar esse desígnio de Deus. Deus nos criou para nós vivermos eternamente no mundo perfeito. Por isso que Jesus volta, Ele destrói esse mundo, Ele faz tudo novo, novo céu, nova terra, onde nós habitaremos para sempre com Ele. Onde não haverá mais choro, nem pranto, nem doença, nem diabo, nem demônio, nem inveja, nem ódio, nem violência, nem vício, nem desgraça. Tudo como era no início. É a volta ao paraíso de Deus. Porque, Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. O plano original de Deus
tem que se cumprir na nossa vida em nome de Jesus Cristo. Então, irmão, predestinação faz a gente ter um espírito de gratidão muito grande. A predestinação faz você sentir um amor por Deus como você nunca sentiu antes. Mas é um amor tão grande. Bem, comigo é assim. Comigo é exatamente assim. Eu tenho um senso de gratidão, um senso de amor a Deus, que por mais que eu faça para Deus, eu sempre estou com a sensação que eu não fiz nada. Por isso que eu me entrego tanto. Por isso que eu faço a obra de Deus com tanto esmero. Eu não tenho um pastor atrás de mim para me cobrar, para me exortar. Eu não tenho. Você é um privilegiado. Você tem um pastor que está, olha, não falte culto. Olha, não faça isso. Olha, faça assim. Olha, a maneira correta é essa. Eu não tenho. Eu não tenho ninguém por trás de mim para estar me dando as coordenadas. Mas sabe, o que é que me leva a ser da maneira que eu sou? O senso de gratidão e amor a Deus. Eu sou grato a Deus. Eu quero morrer em cima do altar. A coisa pior que eu acho é quando eu não posso fazer um culto. Se eu estiver doente, estiver com a virose, de cama, não posso nem ficar de pé, olha, para mim é uma morte. Porque nada para mim é mais prazeroso do que estar em cima do altar, do que estar no templo, do que estar louvando, do que estar adorando, do que estar proclamando a verdade de Deus. Eu pergunto, você não sente a mesma coisa? Sente ou não sente? Quem sente, levante a mão. Alto, levanta alto. Baixa. E se eu perguntar se você veio terça-feira à igreja? Aí, não, se eu perguntar. Não vou perguntar. Aí como é que fica a tua cara, você que não veio? Eita caramba. Eu falei que eu sinto que o meu maior prazer é estar na casa de Deus. O meu maior prazer é estar cultuando, é estar louvando, é estar adorando, é estar me alimentando. Aí fica igual Saul, é? Ô Samuel, fiz a vontade do Senhor. Você fez a vontade de Deus? Fez tudo como Deus mandou? Fiz. Eu sou obediente. Aí Samuel escuta o balido das ovelhas. Bé. Aí o boi. Mó. Aí o profeta disse: vem cá. Oh, Deus não mandou destruir tudo? Mandou. Você disse que fez? Fiz. Que balido de ovelha é esse que eu ouço? E esses boi mugindo aí é o que, hein, rapaz? As ovelhas e os bois estavam chamando ele de mentiroso. E aí Deus disse: a partir de hoje você não será mais o rei de Israel. Já escolhi outro para o teu lugar. Alguém que seja mais digno do que você. Alguém que tenha mais temor. Alguém que seja mais grato. Alguém que tenha mais amor por mim do que com você, Saul. E Saul perdeu o reino. E no lugar de Saul, quem assumiu? Davi. Olha, salvação não se perde, mas se perde muitas outras coisas. Às vezes Deus coloca você numa posição boa, de prestígio, de sucesso. Aí você não está honrando a Deus, não está agindo com gratidão para com Deus. Aí chega uma hora que enche a medida. Aí Deus diz: ó, chega, me arrependo de ter colocado Saul como rei. Me arrependi, chega, sai daí, não é mais rei de coisa de nada. Por isso, tem gente que já teve um bom salário, não tem mais. Gente que já teve casa própria, voltou a viver de aluguel. Gente que já teve paz, agora vive sem paz. Gente que já teve automóvel, agora anda no busão. Pastor, já tive carro, não tenho mais carro. Gente que já teve saúde, agora vive só doente. Cuidado, irmãos. Não brinque com Deus. Onde é que você estava terça-feira à noite? Quando eu subo esse altar e vejo a falta da maioria de vocês, me dá uma dor profunda na minha alma. Agora imagine na alma de Deus, que está aqui contando com a gente, que tem um compromisso conosco, que está nos aguardando e diz: puxa vida, se eles tivessem marcado um encontro com o governador do estado, eles não faltariam. Comigo eles faltam. Como eles me desprezam. Você estava fazendo o que terça-feira à noite? Que você não pôde estar aqui?
Não adianta dar desculpa esfarrapada para Deus. Deus não vive de desculpas. Não, eu estava com uma dorzinha no pé. Ora, domingo passado eu peguei uma gripe do meu neto, subi aqui com 39 graus de febre. Estava dando, eu digo, eu vou. Tomei uma Novalgina e digo, eu vou. Cheguei aqui, pastor Éricles, não foi, ele nem sabia, vi no ouvido dele, estou queimando de febre. Vou só pregar e você faz o resto do culto e celebra a ceia, não foi isso? Comecei a pregar, acabou febre, acabou tudo, fiz o culto inteiro, pensei que não ia fazer o da noite, fiz o da noite. Que moleza é essa? Olha, quando se quer, se faz, quando não se quer, se inventa desculpas. Essa é a verdade. Desculpe a franqueza. Desculpe a franqueza, viu? Mas eu não subo aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não subo aqui para agradar ninguém. Pastor, mas o irmão fulano, olha, ele dá sempre dízimo. Problema dele. Eu não sou pastor do bolso, eu sou pastor da alma. Pastor, mas o irmão Beltrano, a irmã Cicrana, olha, ela sempre ajuda. E ela falta o culto. Se o senhor falar isso, vai que ela se aborrece e vai embora. Problema dela, não é meu. Quem vai perder é ela, não sou eu. Eu não sou pastor do bolso de ninguém. Eu não subo aqui para pastorear teu bolso. Eu subo aqui para pastorear a tua alma. Aleluia. Amém? Amém. E diante de tudo isso que o Espírito Santo nos expôs, só me resta dizer uma coisa: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia.